galerinha, beleza? Aqui é o professor Fernando, do canal História Fácil, e hoje, dentro de História Contemporânea, vamos dar início a uma série de vídeos sobre o quê? Sobre a Primeira Guerra Mundial. Mas antes de começar o vídeo, dá o seu like, compartilhe, inscreva-se no quê? No canal. Tô esperando sua inscrição. Você que tá passando por aqui, só tá dando uma observada, dando uma olhadinha, por favor, se inscreve no canal. Vai ter coisa legal para te ajudar pra caralho. Beleza? Tô esperando vocês aqui, tá bom? Então olha só, galerinha. Quando falamos de Primeira Guerra Mundial, temos que observar que ela também é conhecida como a chamada Grande Guerra Mundial. Mas pergunto para você. Uma grande pergunta, uma grande reflexão para vocês que gostam sempre da Primeira Guerra Mundial. E é interessante que todos os meus alunos gostam bastante de falar de guerra. Pergunto para vocês, no começo de conversa. Você conhece algum jogo que envolve a figura da Primeira Guerra Mundial? Eu conheço alguns e quero compartilhar com você. Às vezes, seu pai, sua mãe, um colega, um tio, um avô, já tem te falado sobre o jogo War, um jogo de estratégia. Ele faz referência a todas as táticas militares que ocorreram na Primeira Guerra Mundial. Mas, professor, estou no mundo digital. No mundo digital, eu recomendo esse aqui, ó, Battlefield 1, Primeira Guerra Mundial. Fabuloso. É claro que você está assistindo o vídeo e fala, professor, mas tem um jogo tal, jogo tal, jogo tal. Ótimo! Essa variedade de jogos te dá informação sobre a Primeira Guerra Mundial. E é claro que nós não podemos esquecer do cinema, né? O cinema nos dá várias informações sobre a Primeira Guerra Mundial. Podemos citar aí Feliz Natal, que é uma história de 3 soldados que no período do Natal eles fazem tipo uma paz por um momento, né? Durante a guerra, compartilhando comida, festa, etc. Um filme muito legal, Feliz Natal. O outro filme mais recente, né, que aconteceu, que surgiu, é 1917. Esse filme, sem dar spoiler, é fabuloso, maravilhoso. E é claro, aquele que é predileto para mim é o filme Cavalo de Guerra. E para quem não sabe, mais de 8.000 cavalos morreram na Primeira Guerra Mundial. E para quem não sabe, a Primeira Guerra Mundial foi a última grande guerra a se usar a cavalaria. Mas aí eu te pergunto, você sabe me dizer quais foram os fatores que levaram a ocorrer a Primeira Guerra Mundial? Essa é a proposta dessa aula de hoje. Vamos iniciar vendo os fatores? Olha só, meus queridos, antecedentes aos fatores de uma guerra é a mesma coisa. Então, se perguntar para você, professor, quais são os antecedentes da Primeira Guerra Mundial? Quais foram os fatores? Podemos falar que o primeiro grande fator está aí. É a figura chamada o quê? Corrida imperialista. A busca de novos mercados consumidores, a busca de matéria-prima, a busca de mão de obra. Sabemos que dois países no extrema potência, tais como Inglaterra e França, dividiram o mundo com ela, junto com a Bélgica, com a Holanda, Espanha e Portugal. Mas eu tenho dois países emergentes que chegaram ao poder. E esses dois países emergentes eram justamente quem? Itália e Alemanha, que desejavam o quê? Um pedacinho dessa pizza, um pedacinho dessa partilha do mundo asiático, do mundo africano. Só que para isso, sabemos muito bem que ocorreu o processo a partir da década de 1970 do século XIX. Ocorreu o quê? Guerra de unificação. E a Alemanha, ao se tornar unificada, ela se tornou um grande império, chamado Império Alemão. E uma das coisas que esse Império Alemão vai fazer é chegar incomodando. Incomodou tanto que dentro desses conflitos podemos falar que ela vai comprar briga com quem? Com a França. Naquilo que foi na Guerra Franco-Prussiana, no qual a Alemanha derrotou a França e conseguiu o território da chamada Alsácia-Lorena. Tá. Esse sentimento, né, de perda vai se acumulando até 1914 dentro do chamado sentimento nacionalista. Quando falamos de nacionalista, estamos falando de amor à pátria, respeito aos bens patrióticos, no qual o povo francês vai acumular esse sentimento muito forte no peito, criando, é claro, um sentimento de ódio, de revanche para contra o povo alemão, que derrotaram eles na Guerra Franco-Prussiana. Quando você observa aí no mapa bonitinho, nessa Guerra Franco-Prussiana de 1800, e aí você observa aqui, ó, bonitinho, eu tenho o conflito de 1864, eu tenho aqui, ó, o conflito todinho do Reino da Prússia, o Reino da Prússia todinho aqui, o Reino da Prússia de verde. E aí eu tenho a região da Baviera, 1870 a 1871, que é tomado na Guerra Franco-Prussiana. E aí você tem o quê? Conferência Germânica vai definir todo esse território para a Alemanha, o chamado Império Alemão.
todo esse território de azul, tá vendo? Todo esse território de azul vai se definir para a Alemanha. E o Império Alemão, olha só que lindo, o Império dele, tem o território conquistado, o Império. E aí eu tenho o quê? Eu tenho que estar marcado aqui bonitinho o território da chamada Alsácia-Lorena. Território esse que será tomado, tá? Será tomado pelos alemães como um esporro de guerra. Ou seja, um espólio de guerra. O esporro de guerra é briga, né? Esporro é brigar com o outro, né? Não, espólio de guerra. Duh. Ou seja, a Alemanha vai ganhar essa guerra e vai conquistar essa região da Alsácia-Lorena, causando então um sentimento de revanche, de vingança para com o povo que? Para com o povo francês. Beleza? Deixa eu apagar a setinha aqui, que a gente não vai usar essa aqui agora, nem essa aqui. Bonitinho. Então, meninos, primeira coisa, fator geral da Primeira Guerra Mundial, podemos citar o quê? Podemos citar a figura nada mais nada menos que o imperialismo e o chamado nacionalismo, a figura do chamado revanchismo francês. Mas como eu falei há pouca hora, a Alemanha, ela chega causando então, porque ela acaba chegando, causando conflito com as potências antigas. A Inglaterra vê uma Alemanha que chega e fica observando as coisas. Observando de que maneira? A Inglaterra é a grande potência do mundo, só que a Inglaterra ela vai passando por uma situação de concorrente. Então a Alemanha é aquela concorrente econômica que chega incomodando a Inglaterra. Observe alguns dados para comprovar isso. A Alemanha, nesse momento, ela tinha, observe esses dois dados, esquece um pouquinho os Estados Unidos, que está lá do continente americano e está isolado. Observa nesse dado aqui que você tem. A Grã-Bretanha e a Alemanha. 1871, a Grã-Bretanha tinha uma produção de carvão de 117 toneladas. Pra você ter uma ideia. A Alemanha tinha 29. Foi passando-se os anos, quando chegou em 1913, a produção de carvão da Alemanha era uma produção de 190 toneladas de carvão a 292 da Grã-Bretanha. Professor, já não é muita coisa, mas é uma proximidade, já começa a incomodar um pouquinho a Inglaterra. Já o ferro fundido e aço, que vai ajudar na chamada indústria bélica, observa como é que era. Ó, produção de ferro em 1880, a Inglaterra, e aço. Olha a Alemanha. Olha o aço. O que eu quero que você observe é que em menos, uma, duas, três, em 4 décadas, o que a Alemanha fez? A Alemanha ultrapassou a produção de aço e a produção de ferro fundido, tendo como referência a Inglaterra. Isso quer dizer o quê? Que a Alemanha está tendo o seu processo de industrialização, o seu processo de revolução industrial, e com esse processo de revolução industrial está incomodando as velhas potências. Então, eu gosto de falar o seguinte: a Alemanha, na Primeira Guerra Mundial, é aquela pessoa que chega querendo tomar o espaço do outro, querendo um pedacinho. E aquele que já está lá não vai aceitar. É interessante observar isso. A Alemanha comprou briga com a França e agora a Alemanha, indiretamente, buscando seu espaço vital, entra em conflito com quem? Com a Inglaterra. Mas a Inglaterra pode declarar guerra à Alemanha simplesmente porque ela tem uma produção industrial melhor do que ela? Não pode. Mas ela vai colaborar com a guerra, porque a guerra vai ser uma solução para eliminar quem? Uma concorrente econômica. Mas existe também mais um outro fator que levou a ocorrer a Primeira Guerra Mundial, que envolve o nacionalismo, que envolve a região da Península Balcânica. Mas isso é assunto para a próxima aula. Se você gostou do vídeo, dá o seu like, compartilha e inscreva-se no canal. Aqui é o Professor Fernando do canal História Fácil. Fui!